Fala galera do YouTube, tudo em paz? Meu nome é Fulvio Oliveira, sou guitarrista profissional, já fazem mais de 20 anos, toco guitarra então desde os 9, né? Comecei com o violão e tem uma pergunta que sempre chega na caixinha de mensagem nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, que é: como é que você chegou até aí? A resposta é bem fácil, na verdade, né? Estudando, seria a melhor resposta. Mas tem várias passagens que eu acho que é legal contar, inclusive porque tem muitos guitarristas, muitos estudantes de música, de guitarra, que vão se identificar com algumas partes dessa história. Cara, o primeiro contato que eu tive, eu tinha 7 anos. Eu nasci em 1976. Nossa. O primeiro contato assim com música, com guitarra, que eu me lembro mais ou menos, claro. Eu tinha uns 7 anos, eu tava numa festa, isso eu tenho certeza, com meu tio, e um amigo dele colocou num fone lá um disco do Jimi Hendrix ao vivo. Puta, foi, imagine, né, uma criança ouvindo o Jimi Hendrix ao vivo. Eu achei aquilo muito louco, mas eu curti pra caramba, de alguma forma eu curti aquilo. E aí, logo na sequência, num aniversário, eu tinha uns 9 anos, minha mãe me deu o disco Power Slave, né? Junto com uma camisa do Iron Maiden e um álbum de figurinha, que era, acho que a coisa mais valiosa. Olha só, né? Falando agora aqui e parando para pensar, a coisa mais valiosa, quando eu tinha uns 8 anos, era um álbum de figurinha autocolante. Acho que o nome da revista chamava Heavy Metal. Então tinha figurinha do Iron Maiden, do Ace, um monte de banda e tal. E aí eu comecei a fazer umas aulinhas, e aqui e ali, mas eu queria aprender as músicas do Iron Maiden no violão. E é óbvio que ninguém ensinava, né? Na verdade, os discos foram assim. Cada aniversário ou Natal, cada data comemorativa, eu ganhava uma bolacha. Ou era um disco do Iron Maiden, ou era do AC/DC, ou do Ozzy, alguma coisa assim, né? Fora os outros que eu emprestava e acabava depois nem devolvendo, para falar bem a verdade. Eu lembro bem do primeiro disco de blues, desse que eu acho que eu tinha uns 11 anos quando eu vi o First Album, até falei num vídeo já, do First Album do Johnny Winter, que é um puta de um disco de blues. Puta disco. Foi o primeiro disco que eu ouvi assim e falei, puta, isso aqui, esse som é demais. E também nessa época, 13 anos também, eu comecei a dar umas aulas de guitarra. Eu tava na oitava série, acho que 13 anos, é. E aí, 12, 13 anos por aí. E aí um cara da minha sala, pô, me ensina a tocar. Eu falei, cara, eu só sei tocar algumas coisas. Não, me ensina aí e tal. E eu sabia só um desenho da penta e falava, não, é tudo isso aqui. Vamos tocar desse jeito aqui. Fiz uma gambita lá para escrever, né? Escreve, toca isso aqui, assim. Fiz uma gambiarra, assim, nem lembro como que era. Mas eu sei que eu escrevi e o cara levava com aquilo escrito, com as notinhas lá do solo da música escrito e tal. Desse jeito que eu acabei inventando. Depois que eu fui aprender esse negócio de tablatura e não sei o que, né, tal, como é que escrevia, não sei o que mais. E aí eu continuei tocando em casa, tal, aquelas coisas, aprendendo primeiros acordes, vendo uma revistinha de alguém, parará. Até a primeira guitarra é que eu tinha já 11 anos, na verdade. Foi no Natal, eu tinha 11 anos, ganhei uma Giannini Sonic. Vou ver se eu acho uma foto aqui na internet e vou deixar aqui para vocês verem a Giannini Sonic. Era uma guitarra azul, assim, com escudo branco e tal. Então essa foi a primeira guitarra. Na sequência veio a guitarra que era o meu sonho, que era a Giannini Stratosonic. Era uma guitarra, uma Strato vermelha com headstock vermelho. Eu acho que eu tenho uma foto aqui. Eu devia ter uns 14 anos essa foto aqui, mas eu vou achar e vou colocar junto para vocês darem uma sacada aqui. Era uma guitarra super legal, eu achava igual a guitarra dos caras que tocavam. Então eu tinha um monte de pôster no quarto, assim, né? Do Ozzy, do Black Sabbath, de Purple, do Iron Maiden e tal. Então eu achava que a guitarra era igual a deles, não sei o que. E, pô, era demais, era uma puta guitarra legal, eu adorava essa guitarra. O primeiro equipamento, na verdade, que eu tive diferente assim, foi um pedal, que era o Heavy Metal da Chorus. Você conhece? Vocês conhecem, não? O Heavy Metal da Chorus? Eu vou tentar achar a foto desses equipamentos, dessas guitarras e tal, e postar no vídeo aqui eu tenho certeza que nem todo mundo conhece. E nessa caminhada, nessa jornada com a guitarra, de aprender e tal, tudo sozinho, não tinha aula, não tinha nada, né? Eu moro numa cidade pequena, longe de São Paulo. Então, hoje em dia com a internet, claro, hoje em dia não, já faz um tempo, né? Com a internet fica muito mais fácil de você aprender e descobrir as coisas ali e tal. Mas na época era um sufoco. Ó, para vocês terem uma ideia, na
Eu lembro que eu fui na casa de um amigo e ele tocou uma frasezinha com um band. E aí eu perguntei, pô, nossa, o que que é isso aí? Ele falou, isso aqui, você ergue a corda. Cara, eu fui correndo da casa dele até em casa. Puta, cheguei em casa desesperado porque eu queria tocar. Aprendi a fazer aquele bend ali e tal. E foi, acho que a primeira técnica de guitarra que eu aprendi assim foi porque um amigo me ensinou. Ah, mas uma coisa, quando eu tinha uns 13 também nessa época, 13, 14, aí foi meu primeiro trio de blues, assim, pra tocar e tal, né? Eu tocava umas versões do Eric Clapton, e aí eu comecei também a ouvir, eu lembro que a primeira fita que eu ouvi do Texas Flood, do Stevie Ray, eu fiquei doido. Aí eu tinha uns 14 anos, e aí junto eu ouvia o Steve Ray e Robin Ford. A galera da época era mais ligada nos guitarristas shredder. Eu também gostava também, claro, né? Mas eu ficava, porra, vocês têm que ouvir esse cara tocando aqui, esses caras do blues tocam pra cacete, não sei o quê, pô, tem umas frases legais. Mas a galera gostava mais do shred e eu ficava naquele meio ali, pô, eu gosto do Steve Vai, mas eu gosto do Robin Ford também. Então eu ficava ouvindo tudo, assim, né? Aí terminando o colégio, terminando já no terceiro colegial na época, né? Eu fui fazer faculdade, fiz faculdade de matemática, passei a faculdade inteira tocando guitarra, claro, né? Só estudava para a prova, e aí depois comecei a dar aula de matemática, e aí um belo dia, puta, abri uma revista lá no colégio, tava todos os guitarristas lá, tudo junto, do Brasil, dando aula numa escola em São Paulo. Eu falei, puta, eu não vou mais dar aula de matemática, chega. E como eu já falei, eu moro entre São Paulo e Curitiba, na metade do caminho, né? Morava longe de São Paulo. Falei, pô, preciso dar um jeito de morar na capital para estudar lá. Aí eu comecei a morar numa cidade, numa chácara em Jacareí. Então eu pegava um ônibus da chácara até a cidade, um ônibus da cidade até São Paulo, a linha inteira do metrô, mais um ônibus até a escola. Tá? Era um puta trampo pra ir pra escola. Mas, meu, eu saí de casa, acordava às 5 horas da manhã, tava louco já para estudar, né? Pô, esse lance do estudo é muito, muito forte para mim, porque eu ficava esperando o dia da aula, porque cada aula era uma novidade, cada aula tinha uma coisa diferente para fazer, sabe? Isso daí depois eu malhava, estrangulava a semana inteira em casa. E a meta era essa, né? No mínimo eu estudava 8 horas por dia, todos os dias, né? De manhã, almoçava, não sei o que, estudava à tarde, jantava, estudava de noite, e às vezes um pouco mais na madrugada e não sei o que mais. E ficava nessa pira de estudar, de estudar, estudar, de escrever, de aprender. Mas a palavra estudar às vezes é associada com um negócio, uma coisa chata, né? E, porra, não era. Não é, até hoje, na verdade, e não era na época, porque era meu sonho. O sonho da minha vida era aprender a tocar guitarra. Daí terminando também o colégio, eu já tocava na capital, tal, fiquei dando aula lá. Depois retornei aqui para minha região e comecei a dar aula em projeto da prefeitura, no colégio regular e tal. Mas ainda não tinha esse lance da internet, né? No começo dos anos 2000, né? Então a internet acho que pintou, sei lá, 2000. Pelo menos para mim pintou lá por 2004, eu acho. Mais ou menos, eu não lembro direito a data certa. Depois, com a chegada da internet, ficou tudo mais fácil, né? Porque aí eu comecei a dar, depois do tempo com a internet, comecei a dar aula via Skype, não sei o quê, e acabou meio que fui parando de fazer essas aulas presenciais, né? Trabalhei também de sideman, tocando outros estilos, de gravações, também de algumas gravações. Então a internet possibilitou, abriu muito o leque de trabalho. Eu recebo também esse tipo de pergunta, né? Pra galera que estuda guitarra e fica pensando amanhã o que vai acontecer e tal. E tem, bom, você pode dar aula, você pode ser sideman, você pode tocar. O lance é você se conectar com as pessoas e, lógico, fazer seu trabalho bem feito, né? Uma coisa que sempre me perguntam quando eu vou fazer workshop ou quando eu vou tocar em algum lugar é o lance dos patrocínios, né? Eu vejo também a galera falando isso na- nas redes sociais e tal. E o que aconteceu comigo, na verdade, era que eu queria tocar guitarra primeiro. Eu queria tocar guitarra, aprender a tocar as coisas que eu gosto. Depois que eu fui pensar nesse lance do patrocínio, e eu ficava pensando, pô, as portas não se abrem, né? Pô, não tenho patrocínio de nada, tal, de nenhum equipamento. E aí começaram a pintar as coisas, né? Com os vídeos que eu fazia, pintaram patrocínios de pedais, de cabo, palheta, corda, guitarra, de um monte de coisa, né? De coisas que eu uso no meu trabalho, no meu dia a dia. Então, tudo que eu tenho patrocínio, obviamente, eu acabo usando para dar aula, para gravar, para tocar, para tudo, né? Então, no meu caso, assim, para mim, o que eu acho mais importante é aprenda a fazer aquilo que você está afim de fazer primeiro, né? Antes de pensar nessas consequências, no patrocínio, no não sei o quê, numa turnê, é estudar.
E essa parte de estudar, na verdade, é você com você mesmo. Não tem ninguém para te ajudar ali. Ninguém vai pegar teu dedo e, pau bem, tem que ser mais para cima. Não vai dar, velho. Hoje com a internet você consegue ainda ver como você faz as técnicas e tudo mais ali, mas fora isso, é sozinho, velho. Não tem o que salve. É estudar para depois colher os frutos desse seu estudo, né? E do seu trabalho. O lance de começar a gravar meus discos também foi interessante, porque eu tocava em um outro tipo de som e o produtor mesmo falou, cara, sai daqui dessa gig, vai fazer teu som, vai fazer seu trabalho, não sei o que, e foi por aí que eu comecei. Gravei o disco de blues, né, que deu um puta trampo, depois eu gravei o disco de jazz, eu gravei parte aqui, parte em Nova York, junto com um pianista que eu nem acreditei que rolou, que deu tudo certo. E fui na casa do cara lá em Nova York, foi legal pra caramba. Depois gravei o disco de Fusion, que tem a participação do Greg Howe, do meu brother Edu. Gravando o disco também com a Dry Aged, né, que é a minha banda, junto com o Ivan Buzik, o batera, e o Nando Vieira. Então as coisas foram passo a passo mesmo assim. E não foi tudo de uma vez que foi acontecendo, inclusive com os discos mesmo, né? Porque são de estilos diferentes, então a galera às vezes dá uma pirada nisso de você gravou um disco de blues, um de jazz mesmo, um de fusion, agora tá gravando um de rock e tal. Inclusive vou pegar esse gancho aqui para falar que ninguém pode decidir por você o que você vai fazer na sua vida. Assim, você só tem que estudar isso, só tem que estudar aquilo. Você pode tocar o que você quiser. Você pode tocar numa gig de música de jazz de manhã e de cover do Pantera à noite, se você quiser. Isso é você que decide. O quanto você se dedica e consegue desenvolver a tua técnica e a tua linguagem é que vai dizer se você pode ou não fazer as coisas, né? O que eu acho é foco no trabalho, no estudo, para desenvolver a linguagem do que você quer tocar, para ficar aquilo fluente, né? Você tocar com facilidade, seja o estilo que for, ou todos os estilos que você quiser tocar. Falando nisso, eu vou deixar também aqui os links dos meus cursos online, né? Que são de guitarra blues, guitarra fusion e o rock guitar. São os cursos que estão na plataforma Hotmart, tudo escrito em PDF, Guitar Pro, backing track, cursos de modos gregos, tudo para você poder. Às vezes o cara não tem o tempo durante o dia para estudar, tal, e o tempo dele, sei lá, de manhã, de madrugada. Então, esses cursos online são nota 10. Então, eu vou deixar aqui o link para vocês também visitarem a página. Tá tudo detalhado lá, tudo que tem nos 3 cursos, para você ver o que é interessante para o seu estudo. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se foi um pouco da minha história, não estou dizendo que é mais difícil ou mais fácil, foi mais difícil ou é mais difícil ou mais fácil do que a de vocês. Conta aí também onde vocês moram, como vocês estudam, se tem escola perto, se é online, qual que é o time de vocês estudarem, né? Eu estudo 1 hora por dia, 20 minutos eu tenho, meia hora, eu estudo 8, 10. Escreve aqui também. Eu espero que isso possa influenciar também de uma forma boa. Se eu conseguir atingir meus objetivos, eu continuo estudando, claro. Se outros guitarristas também conseguiram, você também consegue. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Compartilha, comenta e até a próxima.